Eu vou convidar agora Elivaldo Barbosa, que traz sempre as informações para nós em tempo real, Elivaldo Barbosa, para falar a respeito de um cenário que ele acompanhou muito durante esse período todo, principalmente da CPI do transporte coletivo. Estou falando, Elivaldo Barbosa, do trabalho, a busca de entendimento entre poder público e empresários quando o assunto é o transporte coletivo da capital, Elivaldo. Pois é, esse entendimento que até agora não existe. Na verdade, cada setor está na sua raia, na sua própria raia. Existe aí a perspectiva de um diálogo existente entre o setor público competente para tratar dessa questão em Teresina, no caso a prefeitura, e os consórcios que prestam serviços numa área essencial, que é o transporte coletivo. Tem um contrato em vigor, esse contrato está sendo descumprido, não está atendendo a população, Joelso, e a crise a cada dia se aprofundando mais. A Yala Sena, no cidadeverde.com, tem detalhes a respeito de uma reunião que aconteceu, até falei indevidamente, viu, Yala, que foi entre empresários e prefeitura. Na verdade, foi integrantes do poder público se reuniram, a prefeitura, para discutir soluções para o sistema e pensar em propostas a serem apresentadas aos empresários. Yala Sena, boa tarde para você. Boa tarde, Joelso, Elivaldo, boa tarde a todos. Elivaldo e Joelso, aí mais um capítulo aí nessa novela. Realmente a Prefeitura de Teresina, ela está formata aí um projeto, uma proposta em que pretende controlar o sistema de transporte público aqui da capital, que a gente vive essa crise, esse caos aí há mais de um ano. E ontem ocorreu uma reunião entre o prefeito Dr. Pessoa e o secretário municipal de planejamento, João Henrique, ele que é o porta-voz aí que está negociando aí com os empresários de ontem. Então, houve essa reunião. Participou também, que a gente soube, é que o superintendente da S-Trans, Major Cláudio Pessoa, também esteve presente, e o procurador do município, justamente para tentar fechar uma proposta aí para ser apresentada aos empresários. Ainda é muito mistério, ainda é muito, realmente, como o Elivaldo colocou, ainda não tem uma coisa certa, ainda há atritos em alguns itens, mas o que a gente adiantou aqui, a gente conseguiu adiantar, é que a Prefeitura de Teresina mantém esse posicionamento que não abre mão da bilhetagem eletrônica, né? Essa bilhetagem eletrônica, inclusive, foi colocada aí na CPI do transporte público, ela é um gargalo, não se sabe números ao certo do que acontece. Então, a Prefeitura, viu, Elivaldo e Joelso, o que a gente conversou hoje, desde ontem, conversando com algumas pessoas ligadas lá ao Palácio da Cidade, é que a Prefeitura quer os ônibus circulando, mas quer um controle maior sobre esse sistema, mas ainda não tem estão tentando formatar esse projeto, porque só para você ter ideia, Elivaldo, a Prefeitura, por exemplo, a S-Trans, ela tem hoje, passa 3 dias para receber toda a escala da frota de ônibus circulando em Teresina. Quer dizer, é um tempo, 72 horas é muita coisa. Então, não se sabe ainda essa circulação. Então, a Prefeitura quer controlar isso, né? Não temos ainda essa questão da gratuidade, o que é que realmente o Estado realmente colocou que a gratuidade vai ajudar nessa questão dos estudantes. Mas é o que? É 100%? É 50% que vão subsidiar essa gratuidade dos estudantes? Então ainda está muita coisa em aberta, né? E a gente precisa, o que a gente está sabendo, eu conversei agora há pouco com o secretário de Finanças e vice-prefeito Robert Rios, que ele me adiantou, continuou com o mistério, disse que é o prefeito que vai falar, inclusive possivelmente amanhã ele vai estar colocando essa proposta. Qual é a proposta da Prefeitura hoje para a questão do transporte público, mas realmente adiantou que a Prefeitura, um dos itens aí que ele não abre mão é a questão da bilhetagem eletrônica. Mais informações aqui no portal Cidade Verde. Olha, um elemento que é elemento de impasse desde o início desse diálogo todo, Elivaldo, será que os empresários estão dispostos a ceder? Olha, é preciso que sim, né, Joelso? Né? Aí ela traz essa informação importante que amanhã poderemos ter essa palavra do prefeito, doutor Pessoa, sobre esse assunto. A equipe já está aí bem afinada, bem azeitada na discussão desse problema gravíssimo que a população enfrenta, e é preciso realmente que a Prefeitura dê um norte para que a população tenha essa ideia de como essa crise vai ser resolvida. E realmente essa bilhetagem aí, ela foi um dos pontos mais debatidos
na CPI que tramitou lá na Câmara Municipal, já foi concluída, está lá no relatório como ponto de destaque. Agora, eu não entendo, Joelson e Yala, eu não entendo, sinceramente, como é que essa bilhetagem era feita sem participação nenhuma do poder público? Eu não entendo isso. Era muita negligência, ou sei lá, o contrato era omisso em relação a essa matéria. O acompanhamento público é uma condição essencial para a transparência dessa bilhetagem eletrônica, que é exatamente o controle financeiro. E é uma concessão, né, Livaldo? Os empresários estão fazendo, na verdade, um serviço público, né? Inclusive, é um serviço público concedido. Ou seja, é como se a prefeitura tivesse o papel de transportar o teresinense, mas ela delega. Ela diz, olha, vamos fazer aqui escolher umas empresas para fazer esse serviço, porque a gente vai cuidar de outra coisa, saúde, educação e coisa e tal. Mas, assim, por exemplo, com as gratuidades, que tem que ser feito compensações, por exemplo, a prefeitura tem que pagar. E para pagar tem que controlar essa bilhetagem, essa movimentação. Então, e era como se fosse um ralo do sistema. Então, prejudicava a prefeitura, porque tinha que repassar muitas vezes os valores que não correspondiam ao movimento lá da bilhetagem eletrônica e, consequentemente, provocava esse dano todo que foi a relação envolvendo poder público e setor de transporte coletivo. Então, era importante até que... É porque o município tem uma agência reguladora, né? Uma agência muito bem estruturada, por exemplo. Por que não envolve o setor de transporte na agência A7? Para exatamente dar transparência, da fiscalização, como faz com o sistema do saneamento básico em Teresina, lá na empresa que também é uma concessão pública e que hoje é uma empresa privada, mas faz lá o controle de tarifas, as medições, as reclamações, enfim. Agora sim nós começamos a, digamos assim, vislumbrar a discussão sobre o que realmente interessa para a superação dessa crise, né? Tá certo. É Livaldo Barbosa, mas vamos ver, porque Livaldo Barbosa, no cidadeverde.com você colocou no blog, Elivaldo Barbosa colocou, Yala, que o documento já chegou ao Tribunal de Contas do Estado, inclusive. Vamos ver o que dizem esses órgãos de controle. Correto. Então, aí, eu lembro, semana passada, eu fiz até um reparo sobre a postura dos vereadores em relação aos resultados da CPI, apostando tudo na prefeitura, como se fosse assim, olha aqui, nós fizemos a CPI, agora cumpra o que nós determinamos. E que não é esse o papel, e realmente não é. Está provado que não é, porque o vereador Edilberto Borges, que conduziu muito bem a CPI do transporte coletivo lá na Câmara, está encaminhando o relatório, encaminhou primeiro para a Prefeitura, mas não ficou só na Prefeitura. Encaminhou já para o Ministério Público do Trabalho, para ver as relações trabalhistas aí, que houve muitas denúncias envolvendo quebra de contrato de trabalho, envolvendo cobradores, funcionários do sistema e o setor empresarial. Foi também para o Ministério Público do Estado e esta semana já foi para o Tribunal de Contas, onde o vereador entregou diretamente para a presidente Lília Martins, o Tribunal de Contas do Estado, para que se intere da situação e, quem sabe, possa ter desenvolver uma ação no sentido de contribuir para a superação dessa crise. É o que nós esperamos.